E agora sobre o RH nas empresas especificamente. Como profissional de recursos humanos, ele contribui diretamente para os resultados de uma empresa? Bem, a área de recursos humanos, ela tem hoje uma necessidade de ser muito visionária. Então, o profissional mais qualificado, com conhecimento técnico, com conhecimento mais vivencial, mais prático na área, ele consegue contribuir muito mais para os resultados da empresa, porque ele enxerga a empresa a 360 graus. Então, quando a gente fala do RH estratégico, a gente está falando de um profissional que tem uma visão global, sistêmica, corporativa. Ele entende de gente, ele entende um pouco da psicologia comportamental, sem ser psicólogo, né? Mas ele estuda o comportamento humano. Ele também entende dos processos, das diversidades das áreas, né? E não entende só do processo ali de RH, né? Que começou, como a gente já falou, lá numa parte bem embrionária, que era a contratação, a área numérica do RH, depois a seleção, os processos de avaliação. Mas ele também faz, né, uma entrada nas demais áreas de negócio, sendo o parceiro dessas áreas, desenvolvendo lideranças e, ao mesmo tempo, focando em resultados mais estratégicos para o negócio. Então, se ele não tem essa visão do todo, o que é uma empresa, e só se concentra na visão de um RH puro, ele deixa a desejar nesses resultados. Então, quanto mais ele entender de corporação, de negócio de business, né, mais ele consegue adiantar os resultados, antecipar os resultados e entrar nesse mundo acelerado, que é o mundo digital, acompanhando o ritmo de crescimento das empresas. Então, ele não pode ser só humano, ele não pode ser só digital, ele precisa conectar essas duas competências. E aí a gente entende que quanto mais ele estudar, quanto mais ele vivenciar, mais ele consegue crescer nas suas posições de RH. Então, pegando esse gancho, a professora comentou sobre cuidar das duas partes, tanto a questão tecnológica quanto das pessoas. Então, eu trago uma questão, se uma empresa ela consegue crescer hoje sem investir em pessoas, porque muitas das empresas, das organizações, pensam na parte tecnológica e não das pessoas. Uma empresa hoje consegue crescer sem investir em pessoas? Não, definitivamente não. Nós somos os ativos principais de uma organização. Esses ativos, quando eu falo, quer dizer que nós somos os ativos intangíveis, aquele que a gente não pega, mas a gente sente o resultado. Os ativos tangíveis são os resultados que esse nosso eu faz acontecer dentro da organização. Então, uma empresa, ela não consegue fazer o seu processo de crescimento dessa forma sustentável sem investir em pessoas, em gente. Então, é mais ou menos assim, no cenário corporativo, o ser humano ele tem que ficar no centro. Porque é a partir dele que a tecnologia existe, que o mundo digital está cada vez mais evoluído, e também a partir dele é que a gente faz a acolhida de outras pessoas que têm suas necessidades, suas perspectivas, suas carências, né? Então a gente faz essa interconexão entre o profissional, pessoa que está ali no meio da organização, que é um gestor, enfim, né, que tem ali a sua liderança e impacta outras pessoas, né, na própria condição empresarial, e ao mesmo tempo fazendo com que essa junção de gente possam, né, ter aí todos esses resultados com alta produtividade. Então, para todos nós aqui, por mais que a gente esteja vivendo um mundo digital extremamente acelerado, a gente já tem os estudos até bem antecipados, até 2030, 2040, 2050, o que vai acontecer pelos estudos dos cientistas da tecnologia, a gente sabe disso, temos uma previsibilidade. Porém, a gente precisa entender que as inteligências, a IA, né, a inteligência artificial e a inteligência humana, elas precisam estar em conexão, para que não haja exatamente uma desproporção. Então, cada vez mais o input para nós, né, de termos mais e mais know-how, que é a vivência, e mais conhecimento. Para onde vamos? Esse RH do hoje, ele é tendencioso, né, a crescer, mas sem a vontade, a disposição e todo esse estudo que a gente está aqui debatendo, o ser humano não faz a sua evolução, pelo menos dentro dessa área. Uma coisa precisa da outra, né, professora? Exatamente.